Falamos agora sobre eleições 2022. As eleições já movimentam o xadrez político brasileiro. Mesmo há cerca de 6 meses para a definição final dos candidatos, as movimentações em torno dos nomes, essas movimentações estão a todo vapor. A gente traz agora uma declaração do presidente Jair Bolsonaro sobre mudanças na esplanada dos ministérios mirando as eleições. Bolsonaro disse o seguinte ontem, quinta-feira: nós temos previstos no momento 11 ministros que vão disputar a eleição. Obviamente, vamos ter ministérios tampão. Dia 31 de março, um grande dia. É um pacotão. 11 saem e 11 entram. Da minha parte, vocês só vão saber via Diário Oficial da União. Fecha aspas. O presidente disse isso durante a live que ele faz toda quinta-feira nas redes sociais. Mas a gente vai explicar um pouco o que o presidente quis dizer com essa história. No nosso telão, nós separamos uma ilustração com alguns nomes do governo que podem deixar seus postos para concorrer a diferentes cargos nas eleições. Nós vamos colocar alguns rostinhos de ministros aqui e quem vai nos ajudar a entender essas movimentações? Yuri Pita. Yuri, boa noite. Tudo bom, Márcio? Boa noite para você, para quem nos acompanha aqui no Prime Time. Vamos lá, Márcio. A gente está vendo, enfim, o presidente Jair Bolsonaro citou esses 11 nomes, a gente separou alguns deles que já estão aqui mais colocados, já inclusive o próprio presidente tem feito defesa pública dessas candidaturas, como, por exemplo, Tarcísio Gomes de Freitas, ministro da Infraestrutura, que é cotado para ser candidato ao governo aqui do estado de São Paulo. Seria uma estreia dele nas urnas, ele que nunca disputou cargos em eleição. Temos também João Roma, que é o ministro da Cidadania, cotado para disputar também governo estadual, lá na Bahia. Onyx Lorenzoni, também cotado para disputar governo lá no Rio Grande do Sul, inclusive pelo partido novo do presidente, pelo Partido Liberal. Ele faria essa mudança de partido. Tereza Cristina, ministra da Agricultura, que já ela tem demonstrado preferência para disputar o Senado, Márcio, pelo Mato Grosso do Sul, embora algumas pessoas defendam que ela seja um bom nome para disputar a vice-presidência da República junto com a chapa de Jair Bolsonaro. E aí, falando em Senado, 2 outros ministros, Rogério Marinho e Fábio Faria. Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, costuma aparecer bastante nas viagens do presidente Jair Bolsonaro em entregas de obras. Fábio Faria, das Comunicações. Ambos são do Rio Grande do Norte e ambos querem disputar o Senado lá pelo estado deles. Mas... Agora, 2 observações, Yuri. A primeira, um erro nosso aqui. A gente colocou João Roma como ministro da Infraestrutura. Opa, na verdade, da Cidadania, tem razão. E uma outra é que o ministro Queiroga da Saúde ele não aparece aqui porque, enfim, é um ministro importante, mas a gente não sabe ainda se ele efetivamente vai conseguir sair do governo, vai conseguir alavancar uma candidatura. Exato. E ele tem demonstrado para algumas pessoas que poderia entrar na carreira política. Ele nunca disputou eleições, mas tem uma atuação bastante forte na classe médica, presidiu a Sociedade de Cardiologia, da qual a especialidade que ele faz parte, tem uma atuação que poderia, de certa forma, dar algum traquejo de atuação política. Tem vários outros nomes que poderiam estar nessa lista que ainda não está claro, como, por exemplo, a ministra Damares Alves, que o próprio presidente Jair Bolsonaro já colocou como uma potencial candidata para se explorar toda a questão dela ligada aos evangélicos. Tem alguns outros nomes, mesmo aqueles de origem na caserna, como o ministro Walter Braga Neto, poderia também ser um parceiro na chapa do presidente Jair Bolsonaro à reeleição, ou seja, tem uma série de nomes. A grande questão é quem são de fato esses 11 nomes que o presidente Jair Bolsonaro já está contabilizando. E o mais importante, né, Márcio, quando ele fala que só quer que da parte dele os nomes só vão ser conhecidos via Diário Oficial da União, tem muito de evitar as especulações e evitar as pretensões ali, ou a ambição e a gula dos políticos, principalmente de partidos do Centrão, que querem aproveitar e ocupar esses espaços tão logo os titulares deixem as pastas. Márcio.